Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Ivega Eletrônica. Fonte Stetson Infinity Power FA300, uma fonte de 300 amperes. Essa fonte aqui já é um pouco mais antiga, ela é de 2010, pessoal, mas é uma fonte aí de respeito. Uma fonte muito bonita, fonte aí muito bem feitinha. E ela só funciona em 220, não funciona em 110 volts. Então provavelmente ela está com problema aqui no automático. Como é uma fonte diferente, pessoal, vale a pena aí dar uma conferida para vocês verem aí como é que essa fonte funciona. Então é isso aí, vamos lá. Então vou ligar ela aqui em 220, pessoal, para vocês verem que ela está funcionando. Aqui no seu visor ela fica com esses três ledinhos aqui, esses três pontos ligados. O cooler ele fica girando, e mesmo ela estando em standby. Então vamos ligar aqui, ó, vou dar um curto aqui no botãozinho, pessoal, ela marca ali, ó, on. Ela liga o relé, sobe aí gradualmente até 14,7 volts. Vou colocar aqui a lâmpada, ó. Então aqui ela está funcionando em 220, certo, pessoal? Agora eu vou tirar aqui do 220. Vou colocar no 110. Agora eu vou ligar aqui no 110 volts. Agora se eu acionar aqui o botão, pessoal, ela vai marcar ali on. E quando ela bate o relé, ela escreve sub. Ela não funciona aí em 110 volts, ó. Tá vendo, pessoal? Então ela deve estar com algum problema aqui no automático. Então vamos fazer uma análise aí do que está acontecendo. Para vocês entenderem melhor, eu vou dar uma explicação básica aqui do funcionamento desta fonte. Nós temos aqui este relé, que é o relé que liga o circuito. Ele liga aqui a fonte de alta potência. Esse relé aqui ele é responsável pelo dobrador de tensão. Então quando é 220 ele não é usado, e quando é 110 esse relé ele é ligado. Aqui esse transformador aqui, pessoal, ele alimenta aqui o circuito elétrico, aqui o oscilador e também aqui o voltímetro. Então a alimentação do circuito é por este transformador, certo? Toda a alimentação do circuito. Este relézinho aqui ele é responsável para fazer o chaveamento desse transformador de 110 e 220. E esse outro transformador é o transformador de tensão aqui do sensor para fazer aqui este relé acionar. Quando a tensão está 110, ele tem uma tensão aqui mais baixa, e quando está em 220, eu tenho uma tensão mais alta aqui, fazendo com que a fonte reconheça se está em 110 ou 220. Então vamos virar aí, vamos fazer uma análise, pessoal, vamos ver o que está acontecendo com essa fonte. Para ela funcionar em 110, eu tenho que estar com esse relé ligado, e esse relé também ele deve estar ligado, certo, pessoal? Então vamos lá. O automático dessa fonte ele funciona aqui da seguinte forma. Aqui eu tenho o transformador, eu vou ter aqui uma tensão de saída, pessoal. Essa tensão aqui ela vem aqui nessa fonte. Eu tenho aqui um capacitor eletrolítico. Essa tensão aqui é que vai determinar se esse relé ele vai ligar ou não. Então aqui eu tenho um sensor de tensão, tem alguns diodos Zener, um transistor BC e um tiristor. Esse tiristor aqui ele é responsável para ligar aqui o relé. Esse relé aqui, ó, ele faz o chaveamento aqui do transformador. Então aqui entra a energia, certo, pessoal? Entra um pino da tomada. Aqui eu tenho 110 e 220. Então quando eu coloco no 220, esse relé aqui, ó, ele permanece aqui o contato dele normalmente fechado. Então aqui o outro pino da tomada, pessoal, a energia ela entra aqui no comum do relé, ele chaveia aqui o 220. Quando eu ligo em 110, aqui vou ter um circuito aqui para reconhecer quando a tensão está baixa ou alta, e vai acionar o relé. Então ele vai ligar esse contato aqui, ó, vai jogar a energia aqui nesse contato para chavear
aqui o transformador para 110 volts. Então isso não está acontecendo, pessoal. O que está acontecendo? Eu estou ligando ela em 110, só que o relé, como esse relé aqui ele não está ligando, ele está jogando aqui os 110 volts na entrada do 220. Então o que acontece? Todas as tensões aqui desse transformador, ela cai pela metade da tensão. Então por isso que essa fonte ela não funciona em 110 volts. Para que ela funcione normal, esse relé aqui ele tem que chavear aqui. Então esse relé ele não está chaveando aqui, pessoal, para jogar a tensão aqui, ó, no 110 para o transformador funcionar corretamente, esse aqui. Então aqui o problema vai ser analisado aqui. Vamos saber por que que esse relé aí não está sendo acionado. Então vamos lá, pessoal, vamos ver o que a gente descobre aqui nessa fonte. Primeira coisa aqui que eu vou fazer, pessoal, é medir a tensão aqui em cima do transformador para vocês verem, ó. Aqui eu tenho o enrolamento do transformador, ó, 0 volts, 110 e 220. Quem faz o chaveamento aqui dessa tensão é esse relé. Então aqui o que está acontecendo, ó? Ele está entrando aqui 110 volts aqui no enrolamento do 220 do transformador. Então se eu colocar aqui, ó, o multímetro, eu vou ter aqui 114 volts, tá vendo, pessoal? Tá entrando 110 no enrolamento dos 220 do transformador. Por isso que as tensões estão saindo baixas e a fonte não está funcionando. Para que esse transformador aqui funcionasse corretamente, esse relé aqui, ó, ele tinha que chavear aqui do comum para cá, pessoal. Ele jogaria aqui o 110 aqui no 110 do transformador. Aí sim o transformador ia trabalhar certo. Então se eu pegar aqui, ó, do zero e do meio do transformador, eu vou ter a metade da tensão, tá vendo? Então aqui que era para entrar a tensão de 110 e não está entrando, está entrando aqui no 220. Então vamos começar aqui por este relé. O que eu vou fazer? Vou medir se tem tensão em cima da bobina do relé, pessoal. Vou colocar aqui no DC novamente, porque se eu tiver tensão e o relé não estiver acionando, a bobina do relé pode estar ruim. Então vamos lá, eu coloco aqui, ó. Eu vou medir a tensão em cima da bobina do relé. Agora é uma tensão contínua. Tá aqui, ó, não tenho tensão, certo, pessoal? Então eu já descarto que o problema seja no relé. Se fosse aqui, se tivesse tensão e o relé não estivesse acionando, a bobina dele poderia estar aberta. Como não tem tensão, aí é problema em outro lugar e não aqui no relé. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou ver quem que alimenta aqui esse relé. Então a gente vai fazer um caminho inverso aqui, certo, pessoal? Vou pegar aqui a minha referência aqui desse ponto, que é o negativo aqui, ó, dessas fontes. Então vou colocar aqui o meu jacaré, minha ponta de referência do multímetro. Então aqui eu tenho um negativo, que é aqui o negativo, certo, pessoal? Então aqui eu tenho o pino que seria a alimentação do relé, por volta aí de 12 volts. Esse relé aqui ele é alimentado aqui, ó, por 2 resistores, certo? Então vou medir aqui, pessoal, ó. Aqui eu também não tenho tensão. Se eu tivesse tensão nesse ponto e não tivesse tensão aqui, esses resistores poderiam estar abertos. Então se eu não tenho tensão aqui e não tenho tensão aqui, os resistores eles estão bons. Então o problema é em outro lugar. Agora aqui a trilha ela vem para cima e vem para baixo. Então vamos seguir, ó. O que eu tenho aqui embaixo dessa trilha? Se eu seguir aqui essa trilha, eu vou dar onde, pessoal? Eu vou dar aqui, ó, no outro relé do dobrador de tensão. Então se eu colocar aqui, eu não tenho tensão também, tá vendo? Então a mesma tensão que liga o relé do chaveamento é a mesma tensão que liga aqui o relé do dobrador de tensão. Ele tem um contato aqui, ó, ele liga, joga a tensão alternada aqui no meio dos capacitores e faz um dobrador de tensão. Se eu pegar a trilha aqui, ó, então aqui para baixo ele vai dar um relé, certo, pessoal? Então aqui eu continuo seguindo a trilha, ó. Seguindo aqui, eu vou dar aqui nesse ponto. Eu vou dar aqui, pessoal. Então aqui eu não tenho tensão, ó. O que eu tenho aqui, ó? Que componente que é esse aqui? Vou mostrar para vocês. É um tiristor.
é esse componente aqui, ó. Nós temos aqui a fonte, temos aqui o relé e temos aqui o tiristor. Esse tiristor, que é um SCR, que ele é responsável para ligar aqui o nosso relé. Então, esse tiristor aqui, pessoal, vamos ver se está entrando tensão nele, certo? Vou colocar aqui, ó, no terminal do meio desse tiristor, eu tenho uma tensão aí de 10 volts. Se eu colocar aqui no seu gate, eu tenho 0 volts. Então aqui tá chegando uma tensão de 10 volts, ó, só que essa tensão ela não tá passando pro relé, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho 10 e aqui eu tenho 0. Pode ser o tiristor ruim ou ele não tá recebendo aqui uma tensão no seu gate. Aqui no seu gate, pessoal, quem que manda tensão no gate? É um transistor aqui, ó. Esse transistor aqui ele é responsável pelo sensor de tensão. Então vamos lá, vamos falar agora desse transformador aqui, ó. Esse transformadorzinho aqui ele entra a 110. Aqui é a sua saída, ó. Temos aqui um diodo. Vem o jumper para cá, vem aqui e temos aqui um capacitor. Então aqui eu tenho tensão, eu tenho 15 volts. Esses 15 volts desse transformador não é o mesmo 10 volts deste triac, pessoal. Esses 10 volts aqui, ó, ele vem da onde? Se eu seguir aqui a trilha, eu venho aqui nesse ponto, aqui tem um jumper, vem para cá e eu vou dar aqui, ó, nessa fonte. Eu tenho uma fonte aqui, ó. Então se eu medir aqui, eu tenho 9 volts. Então essa fonte desse transformador que é responsável para ligar o relé. Esse transformadorzinho aqui, ele é só o sensor de tensão. Então aqui eu tenho 15 volts em 110. Se eu tivesse ligando ela em 220, eu teria o dobro de tensão aqui, ó, teria 30 volts. Esses 30 volts, ele acionaria ou não aqui esse triac, pessoal. Fiz aqui um esqueminha para vocês entenderem melhor aí o que está acontecendo. Vou desligar aqui a fonte, ó. Vou pegar aqui o esqueminha, vocês vão entender facinho aí o que está acontecendo. Então tá aqui, ó. Esse transformador aqui, transformador menor, ele tem aqui uma fonte. Essa fonte aqui, quando ligada em 220, nós temos 28 volts aproximadamente. Aqui em 110, 16 volts. Certo, pessoal? Então, se eu ligar aqui essa fonte em 220, aqui eu vou ter 28 volts. Esses 28, eles vão passar, esses 28 volts, eles vão passar por esses diodos Zeners, aqui de 15 e 6 volts. Eu vou ter uma diferença de 21 volts, certo, pessoal? Eu tenho uma tensão maior que 21 volts. Então, vai passar a tensão aqui por esses diodos Zeners. Eles vão aqui polarizar, aqui, ó, em 220 eu vou ter 7 volts. Esses 7 volts vai polarizar a base deste transistor. Esse transistor vai conduzir. Esse transistor aqui conduzindo, ele vai aterrar aqui, ó. Nós temos aqui o nosso tiristor, que é responsável para ligar a bobina do relé. Então, se eu tenho tensão aqui, pessoal, eu tenho ali, ó, 10 volts, certo? Por que que eu tenho 10 volts? Por que que será que eu tenho 10 volts ali? Não tenho 20. Porque aqui o transformador, ele não está sendo chaveado. É o problema que está tendo aí, certo, pessoal? Aqui A e B, que é a tensão alternada, A e B. Aqui o relé está jogando, está chaveando aqui para 220. Então está entrando 110 no 220, conforme já mostrei ali para vocês. Então a tensão aqui onde que era para ter 20 volts, só tem 10 volts. Por isso que a tensão está baixa. Mas mesmo assim, pessoal, para esse SCR conduzir, eu teria esse transistor aqui, ó, em 220. Esse transistor ele vai aterrar aqui, ele aterra esse SCR, ele não conduz, ele não joga tensão aqui em cima do relé. O relé permanece aqui em 220. Aí, com a fonte ligada em 220, ele permanece em 220.
Se nós ligarmos a fonte em 110 volts, o que vai acontecer? A tensão aqui, ó, vai cair para 16 volts. Esses 16 volts, ele não passa por esses diodos Zeners, porque 16 volts é uma tensão menor que 21, pessoal. Então, esse 16 volts ele não vai passar aqui. Aqui eu vou ter, nesse ponto, ó, 110, ligado em 110, eu vou ter 0 volts. Com 0 volts aqui, esse transistor ele não conduz, ele está cortado. Se esse transistor aqui ele não conduzir aqui o negativo, o que vai acontecer? Esse resistor aqui ele vai polarizar o nosso SCR. Esse SCR sendo polarizado, ele vai conduzir, certo? Ele vai pegar os 10 volts, que é suficiente para ligar a bobina do relé. E o relé, ele vai chavear aqui, pessoal. Ele vai tá aqui em 220, ele vai chavear aqui, ó, para 110. Aí sim, o transformador aqui vai trabalhar corretamente e as tensões aqui elas vão trabalhar de acordo. Se eu tinha 10, eu vou ter 20 volts. E assim alimenta todo o circuito aqui, pessoal, corretamente. Então, esse transistor aqui, pessoal, tem que, aqui no caso, eu ligando em 110, era para mim ter uma tensão aqui no seu gate. Aqui, ó, no primeiro pino, certo? Eu ligando em 110, esse transistor não conduz. Esse resistor aqui ele polariza esse tiristor. Bem, agora que a gente já entendeu um pouquinho do circuito, vamos lá de novo. Então vou ligar aqui a fonte, vou ligar ela em 110 volts. Liguei, pessoal, vamos lá. Vamos testar aqui a tensão novamente, ó. Então tá aqui 16 volts, 15 volts, ele não passa aqui nesses diodos Zener, tenho dois diodos Zener aqui. Ó, ele não tá polarizando a base do transistor. O transistor aqui, ó, ele não está conduzindo. Então aqui, ó, no gate do triac, aqui, pessoal, ó, no gate do triac eu era para ter tensão aqui, ó. Esse resistorzinho, ele jogaria tensão aqui no gate do triac, só que eu não tenho essa tensão, ó. O que pode estar acontecendo aqui? Ou o triac ele está ruim, ou esse resistor aqui está aberto, não está jogando tensão. Então vamos desligar a fonte novamente. Desliguei, ó, sempre prestando muita atenção para não correr o risco de tomar um choque, pessoal, certo? Então vamos medir aqui, ó. Deixa eu colocar um caderno aqui, pessoal, para não ter perigo de encostar aqui, que tem metal debaixo desse multímetro. Então vamos lá, que encosta uma ponta na outra, aqui no X1. Vamos ver o que tem aqui esse SCR. Então aqui no pino do meio eu tenho os 10 volts, tá aqui. Esses dois pinos eu não tenho continuidade. Agora se eu pegar aqui o da ponta esse, pessoal, ó, aqui, olha só, o gate anodo e catodo, o gate e o catodo tá em curto. Tá vendo aí o problema? Então o SCR, esse tiristor, ele tá aqui em curto e não tá passando a tensão de 10 volts que entra aqui no seu anodo, não tá chegando aqui no relé. Então aqui esse SCR ele está ruim. Então vamos lá tirar esse SCR, esse tiristor, vamos ver que valor que é ele, que eu também não sei. Aqui eu já tirei o SCR, vamos ver aqui que componente que é esse daí. Nós estamos com ele aqui, pessoal, ó. Vamos ver aí o seu valor. É o BT151. Tá aí, ó, BT151. Esse aqui é o que está queimado, que estava no circuito. E eu tenho esse aqui, ó, BT151F. Esse aqui é encapsulado, esse aqui não é encapsulado, mas é a mesma coisa. Então vamos testar esse transistor aí, você vai ver como é que ele funciona, pessoal. Um SCR, ele só tem apenas aqui
um diodo. Se fosse um triac, ele teria 2 diodos internos. Então, como é que se testa esse componente? Como é que a gente sabe se ele está bom ou se ele está ruim? Esse aqui é o que está em curto, é o do circuito, ó. Os dois que tá vendo, pessoal, os dois terminais da ponta está em curto. Ele é o responsável para ligar o relé. Então ele está queimado. Esse outro aqui, ó, se eu colocar nos terminais da ponta, tá vendo, ó, que eu tenho uma condução. Se eu inverter, eu não tenho condução. Aqui já deu para ver a diferença. Aqui o gate, pessoal, os terminais deste componente é gate, anodo e catodo. Então aqui como é que ele funciona? Se eu pegar a ponta negativa, que é a ponta negativa, que é a vermelha, aqui é o catodo, ó. Se eu encostar aqui anodo e catodo, eu não tenho condução. Se eu encostar essa ponta aqui junto com o anodo e o gate, ó, ele conduz. Eu tiro do gate, pessoal, ó, ele continua conduzindo, tá vendo? Esse componente se testa dessa forma. Eu vou tirar a ponta preta, ó, tirei, coloco novamente, ele desligou. Esse componente aqui, depois que ele recebe tensão no gate, pessoal, ele trava. Ele só desliga depois que desliga a alimentação. Então aqui no circuito, depois que ele recebe uma tensão aqui, quando essa tensão ela começa a se carregar. Vocês perceberam aqui, pessoal, tem um capacitor de 6.800 microfarads no seu gate. Para que um capacitor tão grande, pessoal? Será que é para filtrar aqui essa tensão? Não, pessoal. Esse capacitor aqui é para dar um atraso aqui no acionamento desse SCR. Então aqui é um atraso aí para a fonte pensar se vai ligar ou não esse relé, certo? Então, se a gente liga lá, colocar ela em 110 ou 220, ele vai dar um retardo no acionamento do relé. Por isso que ele tem um valor tão alto e ele é grande, hein, pessoal? Vamos ver se eu consigo mostrar ele aqui. Ele é enorme, é esse aqui, ó. Olha o tamanho do bitelo. É esse bitelão aqui, ó. Só para aqui dar um retardo no gate do SCR. Ele é bem grandão. Esse aqui é o de filtro e esse aqui é que está ligado no diodo Zener. O menorzinho lá é esse capacitor aqui, pessoal, certo? E o do filtro da fonte, esse grandão aqui é para dar um retardo. Então, tá aqui, ó, o funcionamento dele é bem interessante. Coloco aqui, não dá condução. Quando eu encosto no gate, ó, encostei no gate, ele conduziu, eu tiro do gate e fico só nos dois, ó. Ele trava, pessoal, ele continua conduzindo. Ele só vai desligar quando eu tirar aqui a energia e colocar novamente, ó, ele já não conduz mais. Se eu encostar a ponta preta aqui e voltar só nesse do meio aqui, ó, tá vendo, pessoal? Ele conduz, ó. Vou fazer aqui dessa forma, que eu encostei aqui, eu conduziu, ó. Aí ficou ligado. Então esse é o teste do SCR do tiristor. Então aqui depois que ele recebe, a tensão aqui começa a subir, depois que ele é polarizado e depois que ele conduz, aqui não importa mais, pessoal, ele vai travar e vai continuar travado. Quando a gente liga em 110, ele vai travar, vai acionar o relé e o relé ele vai ligar aqui o chaveamento corretamente para 110 volts. Certo, pessoal, entenderam? Agora vamos colocar esse tiristor lá, BT151, e vamos testar novamente, vamos ver se funciona. Agora aqui com o SCR tiristor já trocado, será que vai funcionar ou não, hein, pessoal? Vamos lá ver. Vou começar aqui medindo a tensão do gate, que está ligado o capacitorzão de 6.800. Vou colocar aqui, ó, vocês vão ver o que vai acontecer com essa tensão. Ó, vou colocar na energia, pessoal, tá lá, a tensão ela vai subindo, tá vendo? Ela vai subindo devagar. Quando ela chega ali perto dos dois outros, clique, vocês ouviram o relé, ele ligou. Então tá aqui, ó,
esse capacitor ele é responsável, o capacitorzão aqui, ele dá um atraso aí para o circuito. Se fosse em 220, pessoal, essa tensão ela não subiria. Ó, vou colocar novamente, ela sobe lá devagarzinho por causa do capacitor. Se eu tivesse ligando a tensão a fonte em 220, essa tensão ela não subiria. Por quê? Porque este transistor estaria aterrando aqui o gate do tiristor. Então aqui na base do transistor eu não tenho tensão nenhuma. Tá vendo, pessoal? O transistor ele está cortado, ele não conduz. Se tivesse ligando em 220, aí sim a tensão aqui, ó, ela estaria por volta aí de 30 volts e acionaria aqui a base do transistor com 0,7 volts. E esse transistor que está ligado aqui no negativo, ele ia aterrar o gate do tiristor e não ia ter tensão aqui. O tiristor ele não iria conduzir e o relé ele permaneceria aqui no 220. Então o automático dessa fonte funciona dessa maneira. Vou colocar aqui no meio do tiristor, tô com 15 volts, tá vendo, pessoal? 15 volts liga, que eu vou colocar em cima do relé. Em cima do relé eu tenho 12 volts certinho, porque dá uma perda aqui, ó. Esses resistores de 100R dá uma perda e cai 12 volts. E aqui é o dobrador de tensão, ó, 9 volts. Vou colocar no meio do tiristor, vou desligar. Ele vai vir aí com 10 volts, porque o transformador ele vai estar chaveado para 220. E quando o relé atracar, aí a tensão vai subir, certo, pessoal? Vamos lá. Aqui, ó, a tensão deu 10 volts, porque o relé tá lá, o relé acionou aqui o chaveamento e a tensão subiu. E agora sim a fonte ela trabalha de acordo, pessoal. Agora as fontes aqui, as saídas do transformador, elas estão corretas e a fonte ela está trabalhando. Então vou ligar aqui, ó. Vamos lá, ó. Tô com o painelzinho aqui, pessoal. Tá aqui os 3 pontinhos. Vamos ligar aqui. Liguei ali on. Ela marca esse sub aí, pessoal. Só que quando eu aperto aqui de novo, ó, quando eu aperto de novo o botão, ela dá os 14 volts. Antes ela não fazia isso. Então tá aí com 14 volts, beleza, tá funcionando. Antes eu não tinha tensão aqui, agora eu vou colocar a lâmpada, tá aqui, ó, a lâmpada tá acendendo aí, pessoal, certo, ó. Funcionando aí 14,7 volts em 110 volts. Vou medir aqui a tensão em cima do transformador, só para vocês aprenderem um pouquinho mais. Aqui, ó, 0 e 110 volts. Aquela hora, agora sim a tensão, ó, tá entrando aqui, ó, 112. Tá entrando aqui no transformador, certo? E aqui no 220 eu tenho aí esse 180, porque é o enrolamento aqui do transformador que gera essa tensão. Agora a tensão está sendo chaveada certinha, a fonte está trabalhando de acordo. Então tá aqui, pessoal, a explicação de como funciona o automático dessa fonte aí. Ficou bem esclarecido. Agora que o problema já foi resolvido, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre essa fonte. Aqui na entrada nós temos aqui um filtro, ó, filtro de interferência que as outras fontes não possuem. Essa aqui já possui aqui uma bobinona, tá vendo, pessoal? A entrada do AC. Aqui o diodo de retificação, ele fica preso lá na carcaça. Aqui o nosso resistor de ligar o circuito, ó, ligou aqui o circuito, certo? Esse aqui é o dobrador de tensão, joga a tensão alternada aqui nos capacitores, ele dobra a tensão. Então aqui eu vou ter 0 e aqui por volta de 320 volts. Aqui o interessante, eu falei em um dos vídeos anteriores, eu mostrei a fonte Stetson lá de 120 amperes, pessoal. Eu falei que ela trabalha num sistema diferente. Essa aqui, ó, ela também trabalha com o mesmo sistema, e essa aqui já é de 2010.
para vocês verem que a Stetson já utilizava essa forma. Essa aqui é a ponte H, ou seja, ela tem uma forma de onda full bridge, onda completa. Nós temos 4 transistores que ficam chaveando aqui o sinal para as bobinas. Então já é um circuito aí já velho, conhecido aí da Stetson, né, pessoal? Ó. Então aqui eu tenho o positivo entrando nos 2 transistores e aqui eu tenho o negativo, ó, tinta preta entrando nesse e nesse aqui. E aqui o azul é o chaveamento para bobina. Então aqui é a ponte H full bridge. Esse aqui conduz o negativo e esse aqui conduz o positivo. Esse aqui conduz o positivo desse lado e esse aqui conduz o negativo desse lado. Então fica invertendo os pulsos em cima aqui das bobinas. Aqui nós temos 2 bobinas e elas estão ligadas aqui em série uma com a outra. Então tá aí funcionamento em ponte H full bridge, onda completa. E aí o nosso voltímetro tal, que é a saída dela bem reforçada. Uma fonte aí bem feitinha, que foi dar defeito aí, pessoal. Tiristor acabou entrando em curto aí, bem estranho. Provavelmente pode ser aí por causa do tempo mesmo de uso. Vamos ver agora a frequência que essa fonte trabalha. Vou pegar aqui a minha referência, ponta preta do multímetro, vou colocar aqui nesse regulador de tensão, que é o mesmo negativo, pessoal. Então vou colocar aqui no gate desse transistor que está ligado no negativo. E aqui nós temos a frequência dessa fonte, ela trabalha com 24 kHz. Então nós temos aqui uma fonte microprocessada, que é um PIC. E aqui nós temos 2 drivers, se não me engano é o 2110. Então aqui um fecha o positivo, outro fecha o negativo e assim por diante, pessoal. Esse outro aqui, ó, o gate desse outro transistor também tá aí 24 kHz. A forma de onda. Vamos ver aqui na saída ali como é que é a saída do transformador. Vou pegar aqui do diodo, vamos ver como é que é essa forma de onda aqui na saída do diodo. Tá aqui, ó, ela é desse jeito aí porque ela tá sem carga, ó. Vou mexer aqui na frequência, vou colocar uma carga, vocês vão ver como é que essa fonte ela trabalha, pessoal. Coloco aqui uma carga. Tá aqui, eu vou dar uma travada. Olha como é que fica, pessoal, certo? Então eu vou desligar aqui para não esquentar os transistores. Então aqui, ó, como é que funciona aqui os transistores. Aqui ele tá de uma polaridade, ó, ele liga os transistores, certo? Aí desliga esse espaço aqui, ele desligou os transistores, eles não trabalham. Aí que chega aqui, ele inverte aqui a polaridade dos transistores, pessoal, ele dá esse pulso. Esse pulso aqui, ele depende da carga da fonte. Coloquei uma lâmpada ali, ela tem uma carga ali pouca, né? Então aqui ele tem aqui um ciclo rápido, certo? Então aqui desligou, aqui esse ponto aqui ele fica morto, os 2 transistores eles ficam todos cortados. Aí vem aqui novamente e inverte aqui a polaridade. Fica esse tempo aqui, desliga, fica todos desligados, pois inverte de novo aqui, pessoal. Desinverte por esse tempo aqui, ó. Fica desligado e liga aqui de novo e fica invertendo aqui, ó, certo? Quanto mais corrente, mais aqui o pulso ele fica largo, a largura do pulso aumenta. Quando tirar a carga, ele só dá um pulso aqui bem rápido aí, certo, pessoal? Então essa fonte ela trabalha aqui onda completa aqui na sua entrada em full bridge. Bem, tá aí a fonte já funcionando em 110. Hoje deu para a gente aprender aqui como é que funciona o automático, né? Utilizando transformadores, já que as fontes de hoje já o sistema é totalmente diferente, já não se utiliza mais esses componentes, né, pessoal? Essa fonte aqui é de 2010, uma fonte já antiga, bem pesadona mesmo, bem potente. E também aprendemos um pouco aqui sobre o SCR, certo, pessoal? Então esse vídeo aí deu para aprender um pouquinho mais.
Tá aqui a fonte funcionando, ó, lâmpada de farol. Acende aí, não faz nem cócega nessa fonte, né? Fonte muito boa. Certo, pessoal? Se você gostou, deixa aí o seu joinha no meu vídeo, se inscreve no meu canal, para você estar recebendo mais dicas de conserto e de eletrônica. Então é isso aí, pessoal. Valeu, obrigado.